Capítulo 4, Filipenses 4, versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Vamos repetir todos juntos? Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Podeis assentar, glorificando, exaltando ao nome do Senhor. Glória a Jesus. Irmãos, o pastor está trazendo a sequência do louvor, batalha espiritual e louvor, né? Hoje vai ter essa interrupção e eu quero hoje falar um pouco sobre a carta de Paulo aos Filipenses. E o tema que eu abordei é alegria. Essa carta de Paulo aos Filipenses é chamada Carta da Alegria. E a gente muito ouve falar, nosso pastor já falou aqui, na lição da escola bíblica dominical foi mencionada, e a carta que é a igreja onde Paulo mais se sentia à vontade, onde Paulo tinha liberdade, onde Paulo mais recebia ajuda, onde Paulo verdadeiramente era feliz e alegre. E ele escreve essa carta aos Filipenses, onde um tom dela, um dos tons dela é justamente a alegria de Paulo com a igreja dos Filipenses. E Paulo também expressa a alegria da igreja com ele, com o apóstolo. Então é um motivo duplo e que a gente vamos nessa noite colocar a lente, né? Os versículos, nas passagens que falam sobre a alegria, e vamos meditar nessa temática, porque é algo que é inerente ou deve ser inerente ao cristão. A alegria. A alegria, ela precisa ser inerente ao cristão porque é algo positivo, é algo bíblico e é resultado da nossa satisfação com a nossa salvação. O crente que não é alegre, que não tem alegria na salvação, que não tem alegria na igreja, não tem alegria no culto, não tem alegria nas coisas de Deus, há algo de errado. Que há algo de errado. Então vamos, nessa noite, quero colocar a lente nessa carta, naquilo que especifica não a alegria, mas vamos ver os inimigos da alegria, que Paulo cita, que nós podemos identificar, algo que atrapalha a vida alegre do cristão, porque o normal, com a nossa salvação, com a nossa vida em Cristo, com a nossa certeza de uma eternidade com o Senhor Jesus, o normal é sermos alegres. A gente vai ver nessa carta, Paulo alerta que nós identificamos que há situações que a nossa alegria pode ser roubada e nós precisamos estar atentos. Nós precisamos não deixar impedir ao máximo que a nossa alegria, a alegria da salvação, a alegria de viver em Cristo, a alegria de cultuar o Senhor, a alegria de ter comunhão com a igreja, seja roubada das nossas vidas. Porque
alegria de servir a Deus, alegria de viver em comunhão. Quando isso nos é roubado, quando isso nos é tirado, isso atrapalha a nossa caminhada e pode ser um obstáculo a parar o cristão. Muitos param na sua jornada por falta de alegria, porque deixou um desses inimigos que nós vamos citar aqui roubarem a sua alegria. Não tem alegria de vir para o culto, não tem alegria de ter comunhão, não tem alegria de louvar a Deus, de cultuar a Deus, não tem alegria nem da salvação, nem a certeza da salvação traz mais alegria a certos crentes. Então eu identifiquei isso na epístola da alegria, e aí eu pesquisei e vamos mencionar alguma coisa, conversar alguma coisa sobre essa epístola, sobre esse foco. A carta de Paulo aos Filipenses, a gente começa pela segunda viagem de Paulo, segunda viagem missionária de Paulo, quando Paulo é chamado a Macedônia, né? O Cláudio já mencionou aqui, você é estudante da Palavra de Deus, você sabe que Paulo pregava, continuava a sua segunda viagem missionária, reforçando as igrejas na Ásia Menor, junto com Silas, e chega um certo momento que Paulo é impelido, é chamado a passar a Macedônia e ajudar. Lá na Macedônia, está lá em Atos, capítulo 16, nós encontramos lá. Então Paulo obedece a voz do Senhor, o chamado, vai na Macedônia, e a primeira cidade, Macedônia ali, é quando o Evangelho chega na Europa, e a primeira cidade onde Paulo se estabelece para pregar o Evangelho é justamente na cidade de Filipos. Paulo atravessa, e a primeira cidade de Macedônia que Paulo se estabelece para pregar o Evangelho é a cidade de Filipos. E lá tem Atos 16, a gente vê uma sequência de eventos que vão traçar esse início dessa jornada de Paulo ali na Macedônia. Paulo ali, quando ele chega ali, ele conhece Lídia, é isso? E ali é uma mulher que serve a Deus, não conhece o Evangelho. Paulo apresenta o Evangelho, ela é batizada. A palavra de Deus lá em Atos 16 fala que ela o impele, o constrange a que ele ficasse na casa dela. E ali Paulo então prega o Evangelho, e Paulo e Silas ali estão saindo para pregar, para dar o ensino, dar o estudo do Evangelho, quando ele é aquela jovem, e todos os dias quando Paulo sai, e ela ali exclama, eis aí, verdadeiros homens de Deus, né? E ali por vários dias ela fala isso, até que Paulo, com discernimento espiritual, Paulo repreende, que era um demônio. Paulo repreende aquela jovem, liberta aquela jovem, e ela dava muito lucro aos seus senhores, e resulta na prisão de Paulo e Silas. Então Paulo e Silas são presos na cidade de Filipos, em Atos 16, e na prisão, só que antes deles serem presos, eles são açoitados. E Atos fala que não é pouco, o açoite não foi 2, 3 açoites, eles foram açoitados bastante. E ali todo lanhado, né, como a gente fala, todo machucado, ele é preso, Paulo e Silas. E o que eles faziam na prisão? Por causa da alegria da salvação, louvavam ao Senhor, cantavam hinos ao Senhor, adoravam ao Senhor, até que à meia-noite o lugar moveu, tremeu aquele lugar, as cadeias se abriram, se quebraram. Aí entra na história o carcereiro
vai tentar se suicidar, e Paulo, não faça tal loucura, estamos todos nós aqui. E aí aquele carcereiro então ouve a palavra, e aí ele fala uma palavra para Paulo que serve para nos incentivar e para nos alegrar. Foi falado aqui no livro, né? Quando Paulo fala que se creres será salvo tu e a tua casa. Isso é um motivo para nos alegrar. Isso é a palavra de Deus, isso é a promessa de Deus que deve nos trazer alegria. E aí o carcereiro leva Paulo para sua casa e Paulo prega, e toda a família dele, aquele carcereiro, é liberta em Cristo Jesus. Então, essa experiência de Paulo é a sequência aí, né? Paulo é liberto, depois os magistrados vão lá querer ver Paulo preso, Paulo já está solto, e tem essa sequência. Mas a igreja de Filipos é uma igreja que sempre contribuiu para a obra de Deus, né? Paulo recebe contribuição quando ele pede para a igreja de Jerusalém. Filipenses contribui. Paulo agora está preso. Paulo escreve a carta aos Filipenses. Paulo está preso em Roma, e os filipenses mandam Epafrodito com uma oferta. Então era uma igreja que contribuía para o ministério de Paulo. Então contribuía não só na alegria do convívio, mas contribuía materialmente, financeiramente. Paulo se sentia muito bem, muito acolhido e muito alegre. Por isso Paulo escreveu então essa carta, que é chamada a Epístola da Alegria, né? A igreja que tinha muita proximidade com o apóstolo. E eu identifiquei aqui então alguns obstáculos, alguns bloqueios à alegria do cristão, que Paulo cita aos Filipenses, que nós podemos aplicar para as nossas vidas, nós podemos aplicar para hoje. Situações que podem ocorrer com as nossas vidas, que podem roubar a nossa alegria, podem roubar a nossa paz, mas que, se estivermos atentos, se estivermos ligados no Senhor, ela não vai ser roubada e nós vamos conseguir seguir avante, alegre com Cristo, em paz, e sabendo que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas nós teremos a vitória. Então, cuidado com os roubadores ou os bloqueadores de alegria. No capítulo 1, versículo 12 a 14. Capítulo 1, versículo 12 a 14. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Glória a Jesus. Então, a primeira coisa que tenta roubar a nossa alegria são as circunstâncias. A circunstância que Paulo estava era prisão. Paulo está preso. Paulo sabe que há muitos inimigos que queriam não só que Paulo permanecesse preso, mas que Paulo fosse até morto. Tanto é que futuramente Paulo vai ser preso e morto. Não dessa vez, porque Paulo é liberto ainda continua, mas no futuro Paulo vai ser preso e vai ser martirizado. Mas Paulo está preso, ele não sabe quando vai ser solto, ele não sabe que vai morrer, mas ele escreve esses versículos 12, 13 e 14. Quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito do Evangelho. Então, mesmo numa circunstância difícil,
circunstância de prisão, de incerteza do futuro, a preocupação de Paulo, a alegria de Paulo, é que a prisão dele trouxe benefício para o reino de Deus. A prisão dele contribuiu para que o Evangelho fosse propagado. Então, quando nós deixamos que as circunstâncias abafem a maravilha, a riqueza do Evangelho em nossas vidas, quando nós olhamos só as circunstâncias, nós somos bloqueados, a nossa alegria é bloqueada, a nossa paz é bloqueada. Mas precisamos fazer como Paulo, olhar além das circunstâncias, além daquilo que está ocorrendo em nossas vidas, que tem tudo para nos entristecer, tem tudo para nos parar, mas nós sabemos que servimos a um Deus Todo-Poderoso. Nós sabemos que temos uma missão nobre. Nós sabemos que precisamos continuar na jornada. Paulo sabia disso. Paulo não estava preocupado porque estava preso, não estava preocupado se ia permanecer preso, não estava preocupado se ia morrer. Paulo estava preocupado, estava alegre, porque o nome do Senhor continuava a ser propagado, e o nome do Senhor continuava a ser glorificado através da circunstância que ele estava passando. Então Paulo pega as suas circunstâncias e se alegra, porque o nome do Senhor está sendo glorificado por causa da circunstância ruim que ele está passando, nos ensinando que as nossas circunstâncias, as nossas adversidades, as nossas aflições, precisamos deixar com que o nome do Senhor seja glorificado, assim como foi na vida de Paulo. Saúde, justiça, situação financeira, prisão, seja lá o que for, precisamos usar para glorificar o nome do Senhor e nos alegrar por isso, porque esse deve ser o verdadeiro motivo da nossa alegria. Nós não andamos por vista, né? A palavra de Deus diz que nós devemos andar por fé, não por vista, não devemos nos ater às circunstâncias. Eu vi um testemunho de uma jovem, acho que a galera viu também, ela tentou um suicídio, e ela, quando estava no hospital, já tinha se recuperado, o médico já tinha cuidado dela ali, mas ela continuava deprimida, continuava em depressão. E aí ela falou que o médico chegou para ela e mostrou o exame de coração. E aí, no exame de coração, tem lá em cima e lá embaixo, né? Lá em cima e lá embaixo. Aí ele olhou para ela e perguntou o que ela via ali. Aí ele falou: aqui está o resumo da nossa vida, aqui está o resumo da vida do ser humano. Era um médico cristão. Aí ele está vendo isso aqui? Aí apontou para o alto, quando a marcação do coração chegou no alto. Está vendo isso aqui? Isso acontece na nossa vida, vai ter hora que a gente vai estar no alto. Está vendo aqui embaixo? Isso aqui também vai acontecer na nossa vida, acontece na vida de todo mundo. Vão ter situações que vamos estar lá no alto, vão ter situações que nós vamos estar lá no baixo. Esse exame só não pode estar assim, porque aí nós estamos mortos. E aí ela começou a chorar, e a partir daquele momento, todo aquele sentimento de depressão passou, e hoje ela serve ao Senhor e glorifica o nome do Senhor. Feliz. Porque a vida é assim, as circunstâncias vêm e vão na nossa vida. Nós não podemos achar que a circunstância que estamos passando é eterna, não é. Eterno é a nossa presença com o Senhor Jesus. O que é eterno, a circunstância ruim vai passar. Assim como a boa vai passar, a ruim também. Eu falei sobre isso aqui no estudo do Congresso dos Jovens. Nós vamos passar por situações boas, nós vamos passar por situações ruins.
passar? Olhando para Cristo, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Então não deixe que as circunstâncias roubem a sua alegria, bloqueiem a sua alegria. Tenha certeza que a sua alegria em Cristo não pode ser roubada pelas circunstâncias ruins, porque é passageiro, vai passar. Vai passar. Então, se alegre no Senhor. Use as circunstâncias como Paulo usou, para que o nome do Senhor seja glorificado. E aí ele fala que o Evangelho foi apresentado à guarda pretoriana, à guarda dos romanos. Fala que por causa da prisão dele, os irmãos que ouviram que o Evangelho estava sendo apresentado à guarda pretoriana se alegraram e se entusiasmaram, se encorajaram para pregar o Evangelho também. Ou seja, por causa da prisão dele, mais irmãos se alegraram em pregar o Evangelho, e o nome do Senhor foi glorificado. Por quê? Porque ele usou as circunstâncias a favor do reino de Deus, para a glória do nome do Senhor. Glória a Jesus. Capítulo 1, agora vamos ao capítulo 2. Capítulo 2, versículos 3 capítulo 2, versículo 3: Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. 17: E ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo-me e regozijo com todo em vós. E vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isto mesmo. Esses 3 versículos por enquanto. Segundo o inimigo, segundo o bloqueador da alegria, são os maus relacionamentos. Então Paulo, capítulo 2, ele escreve acerca de falsos cristãos, pessoas que não são verdadeiramente servos de Deus, pessoas que são inimigas da cruz. E aí no 17 e 18 ele fala da alegria dele, a diferença do relacionamento com essas pessoas que nós temos que ter, e o relacionamento que ele tinha com a igreja, a alegria que ele tinha, o favor que ele tinha da igreja, e a alegria da igreja com ele, e o favor da igreja tinha juntamente com ele. Então, certos relacionamentos podem atrapalhar a nossa vida cristã, a nossa alegria, a nossa paz. E isso é notório, porque nós somos influenciados com o que conversamos, com quem conversamos, com quem nos relacionamos. E se com quem nos relacionamos atrapalha, não nos promove espiritualmente, automaticamente vai nos afastando de Cristo. O tempo que a gente está com aquela pessoa, no mínimo a gente está perdendo um tempo de comunhão. Claro, nós não somos alienados. Mas como fala sempre isso aqui, não somos não vivemos numa bolha. Nós temos os relacionamentos, nós temos as amizades. Mas o pastor Aurélio falava muito isso aqui para os jovens. Os jovens não, para toda a igreja. O amizade, o relacionamento com o ímpio ou com quem não serve a Cristo, ele só vai até o momento que eu esteja influenciando ele. Então esse relacionamento ele deve servir
para que eu testemunhe de Cristo, para que eu tente influenciar, para que ele venha para o reino de Deus. No momento que eu estou deixando de influenciar, estou vendo que eu não sou influência, e ao contrário, essa pessoa está me influenciando, eu tenho que me afastar. Isso o pastor Albino sempre ensinou aqui, e é uma realidade. Nós não podemos nos prender a um jugo desigual com quem é treva. Não. Por quê? Porque vai atrapalhar a nossa alegria. Eu trabalho, os irmãos aqui, muitos aqui trabalham com ricos e sabem que é difícil. Sabe que é difícil. Se não vigiar, é ladeira abaixo. Só que Paulo aqui fala dentro da igreja. Paulo aqui fala relacionamento com falsos irmãos, falsos pregadores, falsos profetas. E precisamos ficar atentos. Qualquer pessoa, dentro ou fora da igreja, que não nos promove a nos aproximarmos de Cristo, a louvarmos a Cristo, a vivermos em comunhão com a igreja, a vivermos em obediência às autoridades, obediência a Deus, qualquer pessoa que nos atrapalhe, que fale qualquer coisa contrária à palavra de Deus, é perigoso. E nós temos que estar atentos. Temos que estar atentos. Porque isso pode roubar a nossa alegria. E Paulo alerta aos Filipenses 18, 19, fala: quem devemos nutrir a nossa amizade, o nosso relacionamento? Quem devemos nutrir? Com quem promove a nossa aproximação de Cristo. Esses são os relacionamentos que precisam ser fortificados. Principalmente jovens, adolescentes. Precisamos fortalecer esses relacionamentos. Agora, se o relacionamento, se a amizade não leva a adorar a Deus, não leva a louvar a Deus, não leva a viver em comunhão, viver em unidade com a igreja, pelo contrário, afasta, divide, separa, cuidado, porque a nossa alegria, a nossa verdadeira alegria é a salvação em Cristo Jesus. A nossa alegria não é dinheiro, a nossa alegria não são bens materiais, a nossa alegria não é uma boa casa, um bom carro, viagens. Isso faz parte, mas não, a alegria do cristão é a salvação em Cristo Jesus, é o louvor a Deus, é a adoração a Deus, é o culto a Deus, é o viver em comunhão, é o viver em unidade. Isso tem que trazer alegria para a nossa vida. E certos relacionamentos que atrapalham nesse sentido, precisamos estar atentos, precisamos estar com o pé atrás, vigiando, mesmo dentro da igreja, sempre vigiando. No 28, ele fala de Epafrodito: por isso vou-lhe ver mais depressa, para que vendo outra vez nos regozijeis e eu tenha menos tristeza. Então Epafrodito é enviado de Filipos até Paulo, em Roma, para levar uma oferta, e chega em Roma. Epafrodito fica doente, e Paulo fica preocupado. Paulo cita aqui que seria a maior tristeza se acontecesse algo de ruim a Epafrodito, e a igreja de Filipenses também fica muito preocupada com a vida de Epafrodito, que era uma pessoa de bom relacionamento. E aí o que Paulo faz? Primeira coisa que Epafrodito melhora, manda ele de volta, ainda que ele deixasse de ter alegria com Epafrodito retornando, mas ele sabia que a alegria da igreja ia ser imensa quando o seu irmão chegasse lá. É a nossa alegria aqui, quando o irmão se recupera, quando o irmão retorna de férias, nós temos que nos alegrar. Quando Deus dá um livramento, isso é motivo para nos alegrarmos.
É motivo para estarmos muito felizes. Muito. A alegria do nosso irmão é a nossa alegria. E precisa ser. Precisamos nos alegrar com os nossos irmãos. Fortalecer esses relacionamentos. Porque isso nos alegra. A alegria do nosso irmão é a nossa alegria. Deus operando na vida do irmão é minha alegria. Deus operando na minha vida é alegria para o meu irmão. Se vivemos em unidade. E esses relacionamentos precisam ser nutridos. Então, segundo inimigo são os relacionamentos. Primeiro, circunstância. Segundo, relacionamento. Capítulo 3. Capítulo 3, versículo 8. E na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. Apego às coisas materiais é algo que pode roubar a nossa alegria. E aqui Paulo cita que ele, quando conheceu a Cristo, largou todo o seu apego às coisas desse mundo. Tudo aquilo que trazia glória, que trazia vantagem para ele, não tem mais valor. E nós, como crentes em Cristo, nós precisamos estar atentos a isso. Porque se deixarmos que o apego às coisas materiais, o apego ao dinheiro, nos atrapalhe de servir ao Senhor, há um problema muito grande. No momento que nós queremos bens por bens, quero mais bens, quero isso, deixa de fazer a obra, deixa de vir à casa do Senhor, deixa de agradar a Deus, porque está numa constante de querer ganhos materiais. Quero ganhar uma coisa material, quero dinheiro, quero emprego, quero. Quer dizer, todos temos que ter emprego, né? Mas vive só para isso. Eu conheço irmãos assim. Conheço irmãos que vendem plantão, não importa. Plantão, se deixar, trabalho 7 dias na semana para poder ganhar dinheiro, em detrimento do que tem valor, em detrimento de Deus, em detrimento da família. E isso é perigoso, isso rouba a alegria, porque é uma falsa alegria. O dinheiro é uma falsa alegria. O dinheiro é um Deus, né? Mamon. E ele traz uma falsa sensação de alegria, que as pessoas o buscam de tal maneira que deixam de fazer as coisas de Deus. Eu escrevi aqui, eu tinha anotado, tinha lido, o dinheiro atualmente é o maior fabricante de escravos. O dinheiro atualmente é o maior fabricante de escravos. Pessoas fazem de tudo pelo dinheiro, até dentro da igreja. Até dentro da igreja. Mas nós precisamos ter o equilíbrio. Claro, dinheiro traz felicidade, traz facilidade, mas no momento que eu me torno escravo, e a palavra de Deus é clara quanto a isso, no momento que o meu interesse
pelas conquistas materiais está maior do que meu interesse pelo reino de Deus? Ou está igual? Estamos com um problema. Por dinheiro, pessoas casam, por dinheiro, pessoas se separam, por dinheiro, pessoas matam, por dinheiro, pessoas roubam, por dinheiro, pessoas fazem coisas inimagináveis para ganhar o dinheiro. Tamanha capacidade do dinheiro de fazer escravos. Nós somos libertos e precisamos permanecer libertos em Cristo Jesus. Jesus fala lá no Sermão do Monte, não mandarmos ansiosos pelo que é vez de comer, pelo que é vez de beber, pelo que é vez de vestir. Confiar em Deus. Essa precisa ser a nossa rotina, a nossa vida. Confiar em Deus. Crer em Deus, não andar ansioso. O que eu vou comer? O que eu vou vestir? Confiar em Deus. Crer em Deus. Não deixar que o dinheiro escravize. Um dos remédios, antídotos, vamos dizer assim, é você ter liberalidade no dízimo e na oferta. Quando você não tem liberalidade no dízimo e na oferta, começa um grande perigo na sua vida. Ter liberalidade. Ser fiéis no dízimo, porque o dízimo não é nosso. Já é um grande problema se deixarmos de entregar o dízimo na casa do Senhor. Malaquias fala que é roubo, e essa palavra é roubo. E a oferta é liberal, é ser liberal na oferta, é crer, é confiar, é se alegrar, é você mostrando que não tem apego. Tem apego. É de segurar, reter e ofertar na casa de Deus. Vamos ofertar na casa de Deus. Isso é um sentimento que precisamos ter. Isso mostra que o dinheiro não vai ser o nosso Senhor. Nós não vamos ser escravizados pelo dinheiro. E a oferta, o dízimo, é um antídoto para isso. Vamos. Então, primeiro, circunstâncias, não deixar que as circunstâncias roubem a nossa alegria. Segundo, os relacionamentos. Terceiro, apego às coisas materiais. Quarto, Filipenses capítulo 3, ainda no 3, versículos 12 a 17. Não que já tenha alcançado, ou que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, citamos isto mesmo. E se sentis algumas coisas de outra maneira, também Deus vos revelará. Mas naquilo que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e citamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado segundo o exemplo que tendes em nós, pelo que assim andam. Quarto, ladrão de alegria, roubo de alegria, é desvio de alvo da vida.
não ter um objetivo traçado para a nossa vida, não ter um objetivo claro, cristalino, aonde queremos chegar. Quando não temos um objetivo, qualquer coisa é objetivo, qualquer coisa é alvo para a nossa vida. Paulo aqui alerta que ele tinha um alvo, claro. Prossigo para alcançar aquilo para que eu também, preso por Cristo Jesus. Mas uma coisa fácil é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Nós temos um alvo, irmãos. Nós temos um alvo a ser alcançado. E quando nós tiramos esse alvo do nosso foco, que é Cristo Jesus, que é estar no centro da vontade do Senhor, quando nós tiramos isso, quando o atirador, quando tiramos da alça de mira, da alça e massa de mira, tirou, errou o alvo. E errar o alvo traz tristeza. Quando nós saímos da direção do Senhor, isso vai nos trazer tristeza. Quando não temos um objetivo claro, cristalino em nossas vidas, nós vamos viver de qualquer maneira. Tinha um pastor lá em Brasília, não sei se a galera lembra, falava, deixa Cristo me levar. Pastor Gesiel fala. Não, ele falava que alguns crentes vivem assim. Não tem algo na vida, deixa Cristo me levar, eu vou vivendo. Vou sobrevivendo, o pastor Cláudio já deu estudo aqui, né? Sobrevivendo, não, irmão, nós temos um alvo. Nós temos um alvo fixo. Um alvo claro, um alvo cristalino, que é Cristo Jesus, que é fazer a vontade do Senhor. A nossa vida é fazer a vontade do Senhor. As outras coisas são meio. Como atividade fim, atividade meio. Atividade fim é o objetivo. Atividade fim da igreja: glorificar a Deus. Pastor Renê nos ensinou aqui. A função da igreja, o objetivo da igreja é glorificar o Senhor, que é a nossa função. Glorificar o Senhor, ter comunhão uns com os outros e buscar almas lá fora. Essa é a atividade fim da igreja. Qual é a atividade meio? A atividade meio é fazer outras coisas que não sejam essa. Qual a atividade fim da nossa vida? Fazer a vontade de Cristo, estar no centro da vontade de Cristo. As outras coisas são atividade meio. Vamos trabalhar, vamos estudar, vamos nos relacionar, mas o nosso foco, como Paulo declara aqui, ele tem que estar em Cristo. Não podemos tirar Cristo do nosso foco. Olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Nossa vida precisa ser assim: 7 dias por semana, 24 horas por dia. Cristo, onde quer que estejamos, o que quer que seja que estejamos fazendo, Cristo. Esse é o nosso alvo. Isso que Paulo fazia. Por isso que Paulo era alegre. Por isso Paulo podia escrever sobre a alegria. A nossa vida ser alegre, a nossa vida ser feliz, para estarmos alegres, foco em Jesus. Foco em Jesus. Está trabalhando, foco em Jesus. Está estudando, foco em Jesus. Está fazendo o serviço doméstico, foco em Jesus. É o nosso foco, é o nosso alvo. Quando perdemos a percepção, aí não fazemos a obra de Deus, não estou nem aí para o culto, não estou nem aí para evangelizar, não estou nem aí para a unidade da igreja, não estou nem aí para a comunhão com os irmãos,
Isso é quê? Isso é pessoas que não têm foco em Cristo Jesus. Porque aquele que tem o foco em Cristo Jesus, ele está alegre em vir para o culto, ele está alegre em louvar a Deus, ele está alegre porque vai evangelizar, ele está alegre porque uma alma se converteu. Isso é a alegria daquele que tem um alvo fixo em Cristo. Essa é a alegria de Paulo. Isso Paulo escrevia para que os filipenses fossem assim, para que nós fôssemos assim. Paulo está escrevendo para os filipenses, mas para nós, para que a nossa vida seja assim, com foco em Jesus Cristo. Tenhamos Jesus Cristo como nosso foco, como nosso alvo, e prossigamos para o alvo, esquecendo todas as coisas que nos atrapalham, e sigamos firmes, alegres para o alvo que é Jesus Cristo. Amém? Então nós já vimos: primeiro, obstáculo, a circunstância; segundo, relacionamento; terceiro, apego às coisas materiais; quarto, desvio do alvo na vida. Quinta, agora, capítulo 4. É isso? E o último, capítulo 4, versículos 6 e 7. Diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então, o último obstáculo que eu identifiquei é a ansiedade, o mal, um dos maus do século. Ansiedade. Paulo aqui orienta: não andeis ansiosos ou inquietos por coisa alguma, antes fazendo o quê? Apresentar a Deus em petição, e tudo seja conhecido diante de Deus pela oração e súplica com ação de graça. O resultado é a paz de Deus em nossa vida. A ansiedade, ela rouba a alegria. Rouba a alegria disso. Tem ansiedade que chega no nível de precisar de tratamento. Tem ansiedade que às vezes não chega no nível de tratamento, mas atrapalha. É tanto uma coisa que deixa de fazer outros. Está tão ansioso para ter algo que se desvia. É diferente da enfermidade que precisa de tratamento médico. A ansiedade que precisa de tratamento médico traz alterações na vida da pessoa, no corpo da pessoa, na mente. E a ansiedade que não precisa de tratamento, mas é aquela ansiedade que eu preciso tanto disso aqui que a obra de Deus aguarda, o culto aguarda, o evangelismo aguarda, por causa da ansiedade, por causa de estar ansioso em querer alguma coisa, em querer outra coisa que não seja fazer a vontade de Deus, fazer a obra de Deus. Estejamos ansiosos por fazer a obra de Deus, né? Não é tão bom, ansioso para chegar ao culto, ansioso para ter oportunidade no culto, ansioso para chegar o momento de evangelizar, de fazer missões. Ansiedade boa, porque prova o amor a Cristo Jesus. Agora, qualquer outra ansiedade, Paulo trata, Paulo ensina e fala: ora, qualquer coisa que esteja atrapalhando a ponto de tirar o foco de Cristo, ora.
Apresenta a Deus em oração e súplica. Apresenta ao Senhor, que o Senhor é poderoso. E aí fala no 7: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. A ansiedade é o pensamento em outra coisa. A ansiedade é o pensamento no futuro, né? Depressão é o excesso do passado, estresse é o excesso do presente, e a ansiedade é o excesso do futuro. Estão preocupada com algo no futuro, mas fala o quê? Cara, calma, ora, ação de graças. E quando você parar para orar, fazer ação de graça, suplicar ao Senhor, a paz dele, que excede todo entendimento, vai invadir a sua vida. E vai guardar os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então, o pensamento que era naquele algo que estava te fazendo ansioso, vai passar a ser um pensamento em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso, isso traz alegria. Qualquer coisa fora disso rouba a nossa alegria. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então Pedro também vai falar sobre a mesma coisa. Está ansioso? Lança sobre ele, lança sobre o Senhor, que ele tem cuidado de vós. Se isso está te fazendo mal, se isso está te atrapalhando, lança sobre o Senhor. O pastor lá em Rio Grande, ele falava: nós vivemos sob pressão. Muitas coisas pressionam a vida do cristão. Aí ele ensinava: pega a pressão que você está sofrendo e lança aos pés de Cristo. Lança na cruz. Lança toda a sua pressão na cruz de Cristo, naquilo que Cristo fez por você. Tira a pressão de você. Nós sabemos que somos propriedade do Senhor. Nós fomos adquiridos pelo Senhor. Senhor, me ajuda. E lança aos pés de Cristo. Cristo vai trazer a paz que excede todo entendimento para nossas vidas. Lucas 10, 20. Olha o que Jesus fala. A passagem que eu gosto muito dela. Jesus tinha mandado os 70 evangelizar, cumprir missões, pregar a palavra de Deus. E eles foram e pregaram, e surtiu a palavra de Deus, trouxe resultado. E eles curaram, eles expulsaram o demônio, eles viram milagres e maravilhas e se alegraram. O que é motivo de alegria do crente? Não é? Nós crentes, quando expulsamos o demônio, quando oramos e alguém é curado, quando o milagre acontece, quando temos um livramento, nos alegramos. E aí eles contam para Jesus, olha o que Jesus fala para eles: mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos no céu. Não há coisa melhor do que ter a certeza que o nosso nome está escrito no livro da vida. Ter a certeza que o Senhor, que os céus está atento às nossas atitudes, às nossas ações. E o céu está atento às nossas atitudes, às nossas ações. Porque Paulo fala que todos nós seremos julgados. Nós vimos aqui, o pastor deu aqui sobre o julgamento, né?
Para o crente vai ter o tribunal de Cristo. Vai falar lá que toda a nossa obra vai ser apresentada diante de nós. E alguns, obra de palha, de madeira, de feno, outros de ouro, prata. Então, os céus estão atentos. Tudo que nós fazemos aqui está sendo registrado. Mas o registro principal é o nosso nome, escrito no livro da vida. O julgamento do trono branco fala que todos aqueles que não forem encontrados escritos no livro da vida serão julgados e lançados no inferno. Mas nós que temos o nosso nome escrito no livro da vida, nós viveremos toda a eternidade ao lado do Senhor. A Josi apresentou aqui no congresso dos jovens adolescentes a corda. Quem lembra aqui da corda? Trechinho da corda da nossa vida. Aqui, com circunstâncias ruins, devemos olhar para Cristo. Com relacionamentos que podem nos atrapalhar, nós precisamos selecionar, olhar para Cristo. Com apego às coisas materiais que não devemos ter, porque se corrompe, só duram, olha que interessante, só dura aquele espaço de tempo da corda. Meu dinheiro, meu carro, a minha casa na praia, minha casa na montanha, na serra, né? Só dura aquele período ali. Temos todo o restante, toda a eternidade que não tem fim, para vivermos em circunstâncias perfeitas por toda a eternidade, para vivermos com relacionamentos perfeitos por toda a eternidade, por vivermos na verdadeira riqueza por toda a eternidade. Misericórdia, que coisa! Não temos ansiedade, não temos depressão, não temos estresse por toda a eternidade. Esse é o nosso alvo. Por isso devemos viver. Pelo nosso nome escrito no livro da vida. Por Jesus Cristo que nos guarda, que é o verdadeiro amigo. Pela igreja do Senhor que foi fundada pelo Senhor. É regida pelo Senhor, a igreja do Senhor. A igreja do Senhor. Quando fazemos alguma coisa na igreja, é para o Senhor. Para cultuar o Senhor, para vivermos em unidade, porque somos povo do Senhor. Nós somos, eu sou do Senhor, você é do Senhor. Nós somos irmãos e vamos de mãos dadas, todos nós. Quando ouvirmos a trombeta tocar, nós vamos ser arrebatados e vamos entrar nas nações celestiais para morarmos por toda a eternidade ao lado do Senhor Jesus. E vamos por isso. Esse é o motivo da nossa alegria. Essa é a alegria que precisamos manter constante. 7 dias por semana, 24 horas por dia. Foca em Jesus Cristo, a alegria de Jesus Cristo. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Jesus.